Livro A Gênese, de Allan Kardec. Capítulo 2. Deus. A existência de Deus. 1. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre a qual repousa o edifício da criação, ele é o ponto mais importante a ser considerado antes de qualquer outro. 2. Existe um princípio elementar que diz que é pelos efeitos, pelas consequências, que se julga uma causa, mesmo quando não vemos essa causa. Se um pássaro voando for atingido por um projétil mortal, deduzimos que ele foi alvejado por um hábil atirador, mesmo que o atirador não seja visto. Assim, nem sempre é preciso que se veja uma coisa para se ter a certeza de que ela existe. Em tudo, é observando os efeitos e através deles que chegamos ao conhecimento das causas que o produzem. 3. Outro princípio igualmente elementar, tão verdadeiro que foi aceito como axioma, verdade que não precisa ser comprovada, é o de que todo efeito inteligente tem que resultar de uma causa inteligente. Se perguntássemos quem é o construtor de um mecanismo engenhoso qualquer, o que não iríamos pensar daquele que respondesse que ele se fez por si mesmo? Quando se contempla uma obra-prima da arte ou da indústria, dizemos que ela só pode ter sido produzida por um homem genial, uma vez que apenas uma inteligência superior poderia concebê-la. Entretanto, reconhecemos que ela é obra de um homem, porque não está acima da capacidade humana. A ninguém ocorrerá a ideia de dizer que ela saiu do cérebro de um deficiente mental ou de um ignorante, e, menos ainda, de que ela seja o trabalho de um animal ou o produto do acaso. 4. Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas obras que ele realiza. A existência dos homens antediluvianos seria facilmente comprovada não somente pela presença dos fósseis humanos nos terrenos daquela época, como também pelos objetos trabalhados por eles. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastariam para testemunhar-lhe a presença. Pela simplicidade ou pela perfeição do trabalho, seria possível reconhecer o grau de inteligência ou de adiantamento daqueles que executaram essas obras. Se estivéssemos numa região exclusivamente habitada por selvagens, e lá encontrássemos uma estátua digna de Fídias, genial escultor da Grécia Antiga, não hesitaríamos em dizer que essa estátua é obra de uma inteligência superior à dos selvagens, visto que eles seriam incapazes de tê-la produzido. 5. Pois bem, ao olhar em volta de si, sobre as obras da natureza, ao observar a previdência, a sabedoria, a harmonia que preside todas as coisas, o homem reconhece que todas elas ultrapassam os limites da mais talentosa inteligência humana. Ora, se o homem não as pode produzir, é porque essas obras são frutos de uma inteligência que está acima da humanidade, a menos que se admita que existam efeitos sem que haja uma causa que o gere. 6. A isso, algumas pessoas opõem o seguinte raciocínio: as obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente em concordância com as leis da atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam seguindo essas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma em sua espécie, também por efeito das leis de atração e repulsão.
Cada indivíduo se assemelha com aqueles dos quais ele descende. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade e etc. O mesmo ocorre com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas pelo efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não indica, de modo algum, a ação de uma inteligência livre que tem autonomia. O homem movimenta o seu braço quando quer e como quer. Se ele movimentasse sempre no mesmo sentido, desde o seu nascimento até a sua morte, seria um autômato, máquina com movimento automatizado. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que devem ter uma causa e ninguém pretende que elas constituam a divindade. Elas são forças materiais e mecânicas que não possuem inteligência própria. Entretanto, essas forças são postas em funcionamento, distribuídas, apropriadas à necessidade de cada coisa por uma inteligência que não é dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que evidencia uma causa inteligente. Um pêndulo se move com uma regularidade automática e é justamente nessa regularidade que está o seu mérito. A força que faz o pêndulo se mover é toda material e nada tem de inteligente. Mas o que seria desse pêndulo se uma inteligência não tivesse combinado, calculado, distribuído o emprego dessa força para fazê-lo andar com precisão? Pelo fato de a inteligência não estar no mecanismo do pêndulo e também pelo fato dela não ser visível, seria racional concluir que ela não existe? Podemos julgá-la pelos seus efeitos. A existência do relógio confirma a existência do relojoeiro. A engenhosidade do seu mecanismo atesta a inteligência e o saber de quem o fabricou. Quando um relógio nos dá a indicação da hora, no momento que precisamos, será que alguém já teve a ideia de dizer: aí está um relógio bastante inteligente? Com o mecanismo do universo acontece a mesma coisa. Deus não se mostra, mas se revela por suas obras. 7. Portanto, a existência de Deus é um fato comprovado não só pela revelação, como também pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens não tiveram nenhuma revelação e, no entanto, acreditam instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e assim concluem que essas coisas provêm de um ser que está acima da humanidade. Será que os selvagens não possuem mais lógica do que aqueles que pretendem que tais coisas tenham sido feitas por si mesmas?